Imagine uma muralha de cristal. Não é uma barreira opaca, feita de concreto, mas algo translúcido, delicado e, ao mesmo tempo, inquebrantável. Essa muralha não separa, ela protege. Ela é o contorno invisível do que há de mais precioso em você, sua alma. Se você já sentiu que está cedendo demais, dizendo sim quando queria dizer não, ouvindo em silêncio quando a garganta ardia por um grito abafado, talvez esteja na hora de escutar o chamado do chega. Não um chega explosivo ou impulsivo, mas aquele que nasce das entranhas. O chega que emerge do fundo do ser quando algo dentro de nós entende, com clareza silenciosa, que ultrapassamos um limite interno. Hoje, vamos explorar porque esse chega é mais do que um desabafo. É um rito de passagem psicológico e espiritual. Uma tomada de consciência que nos reposiciona diante da vida e reativa nossa inteireza. Porque o chega não é rejeição, é revelação. Carl Jung, ao estudar a sombra, esse território sombrio de tudo o que reprimimos, nos mostra que enquanto não reconhecemos nossos limites internos, seguimos sendo invadidos por tudo aquilo que não ousamos enfrentar. Dizer chega é o primeiro passo para iluminar o inconsciente e reaver o potencial oculto naquilo que sempre evitamos. Platão falava da caverna, um lugar onde vivemos aprisionados às ilusões. Quando dizemos chega, é como se expulsássemos os fantasmas internos que nos mantêm acorrentados ao escuro. Passamos a caminhar em direção à luz, não à luz exterior, mas a da própria consciência. James Hillman, por sua vez, nos oferece uma chave poética e profunda. O fim do silêncio interior não é uma fraqueza. É um ato alquímico de coragem. É nesse instante que a alma desperta, como quem emerge da dormência e, finalmente, respira. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por 7 momentos essenciais dessa jornada. Não como quem busca respostas prontas, mas como quem se reconecta com sua verdade mais íntima. Porque dizer chega é, no fundo, um gesto de amor próprio. Um gesto que não grita, mas ecoa. Se esse tema já tocou algo em você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir esse chamado e inscreva-se no canal. Sua presença aqui fortalece essa comunidade de cura e consciência. Agora respire fundo. Vamos descer mais um degrau em direção à alma, a uma forma de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. O cansaço de quem diz sim, quando tudo dentro implora por um não. A complacência emocional é essa prisão sutil que nos rouba pedaços inteiros de vitalidade. Por fora é gentileza, por dentro é abandono. Quando habituamos o nosso sistema nervoso a se moldar ao desejo dos outros, enfraquecemos o campo vibracional que protege a nossa identidade. A neurociência mostra que a frequência das emoções, aquilo que sentimos continuamente, cria um campo eletromagnético ao redor do corpo. E quando esse campo está sintonizado com a concessão constante, surge a dissonância, uma ruptura energética entre o que sentimos e o que expressamos. É aí que surgem os sintomas. Carl Jung dizia que tudo o que não vem à consciência retorna como destino. A pessoa que não ousa dizer chega se condena, sem saber, a repetir ciclos de sofrimento. Pense em uma mulher que permanece anos em um relacionamento tóxico, não por falta de consciência, mas por medo de desagradar. Dentro dela, o chega já grita há tempos, mas o medo do conflito silencia, e nesse silêncio o corpo começa a falar. Enxaquecas, insônia, gastrite, exaustão crônica, tudo se torna expressão daquilo que não foi dito. Há palavras que, quando engolidas, adoecem. Silêncios que se transformam em vírus emocionais, corroendo lentamente o organismo psíquico. Na psicologia junguiana, o não dito é sombra, um conteúdo reprimido que, ao não encontrar expressão consciente, enraiza-se no corpo. Hillman complementa: a alma adoece quando perde sua linguagem. Os mecanismos inconscientes que protegem esse silêncio
como o conformismo, o medo de desagradar ou a racionalização excessiva, são defesas do ego. Mas o corpo não mente, e esse corpo que cala a palavra começa a falar em sintomas, dores crônicas, doenças autoimunes, distúrbios de humor, são apenas algumas formas de expressão desse vírus emocional. Espiritualmente, palavras não ditas são sementes enterradas. E sementes, quando não florescem, apodrecem. Algumas germinam em mágoas, outras em autoagressividade, muitas em depressão. Quantas vezes você sentiu que precisava acolher a dor do outro, mesmo quando isso significava violentar a sua própria alma? Confundir empatia com submissão é um erro silencioso e devastador. A empatia madura nasce da escuta verdadeira e da presença consciente. Mas há uma empatia adoecida, que se confunde com autoanulação. É a empatia da criança que aprendeu a sobreviver agradando, do adulto que prefere sofrer calado do que impor um limite. James Hillman nos alerta: a alma exige contorno. Sem fronteiras claras, ela se dissolve no outro e se perde de si. Imagine uma gota d'água que cai no oceano. Sem forma, sem identidade, sem história. Esse é o risco de uma empatia sem raízes. Quando você diz chega, está restaurando a dignidade da sua presença. Está dizendo à sua alma: você importa. Algumas dores não são apenas lembranças, são roteiros. A alma, como disse Jung, repete o que não foi compreendido. E esse padrão de repetição cria uma prisão invisível. Relacionamentos que se repetem, empregos que adoecem, decisões que traem o próprio desejo. A neurociência quântica mostra que os padrões emocionais criam redes neurais específicas, e quanto mais repetimos o mesmo tipo de dor, mais reforçamos esse caminho interno. A mente se vicia no conhecido, mesmo que esse conhecido doa. Ressignificar exige um movimento ativo, um chega encarnado, um gesto simbólico que rompa com a hipnose do passado. Um exercício simples, mas profundo, é colocar a mão no peito e afirmar: chego até aqui. Esse toque não é apenas físico, é espiritual. É o traçado do limite sagrado, onde termina o velho e começa o novo. Há momentos em que a alma se rebela. Silenciosamente, ela começa a recusar aquilo que já não serve. Surge o cansaço inexplicável, a perda de sentido, o desinteresse por papéis antigos. Não é depressão, é ruptura. Jung chama esse processo de reencontro com o self, o centro organizador da psique. É o arquétipo do herói que, ao tocar o fundo do poço, descobre sua força interna. A imagem da fênix é precisa. Antes de renascer, ela precisa ser consumida pelo fogo. E esse fogo é o chega. Quando dizemos chega a uma situação que adoece, estamos permitindo que o velho se queime. E é das cinzas do que fomos que brota o que podemos ser. Um exemplo real: alguém que, após anos em ambiente familiar opressor, decide sair. Não por revolta, mas por integridade. O chega foi o início do reencontro com a vida. Quando o chega é adiado, a alma fica suspensa. O fluxo da vida se estanca. A energia vital que deveria mover projetos, sonhos, criações, se reprime no pântano da hesitação. A neurociência fala de um circuito chamado telemiar elevado, quando o cérebro se habitua ao desconforto e não reage mais. O resultado? Procrastinação existencial, sensação de vazio, falta de entusiasmo. A imagem simbólica é forte, um rio represado que aos poucos se transforma em pântano. A água estagnada da alma vira lama emocional. Dizer chega é abrir as comportas, é permitir que a corrente volte a fluir, que a vida volte a pulsar. O verdadeiro chega não é reativo, é sagrado. Ele nasce da presença, da escuta profunda, do alinhamento entre o sentir, o pensar e o agir. Uma técnica integrativa que pode ajudar nesse processo envolve 3 passos: respiração consciente,
para desacelerar o sistema nervoso e aterrar a energia. Ancoragem afetiva, tocando o próprio coração e dizendo frases de poder simbólico: eu me protejo, eu me escuto. Escrita simbólica, onde se permite nomear e liberar tudo o que precisa de encerramento. A lei da atração, quando compreendida sob a ótica da neurociência energética, mostra que ao dizer chega com consciência, alteramos nosso campo vibracional. Deixamos de emitir frequências de carência e começamos a pulsar em integridade. Jung sugeria a construção de imagens internas. Uma visualização útil é imaginar a muralha de cristal que mencionamos no início, um espaço sagrado onde apenas o que ressoa com sua alma pode entrar. Esse limite não é exílio, é altar. Um templo onde você finalmente pode ser inteiro. Dizer chega não é romper com a vida, é renascer para ela. É como a célula inteligente que, segundo Bruce Lipton, sabe quando mudar, adaptar-se, regenerar-se. O chega é um sinal de que sua alma quer viver em verdade. Cada vez que você diz chega com amor, suas células escutam. O cérebro agradece, o coração se realinha, porque o corpo sente quando você se respeita. Freud dizia que o que é recalcado retorna, e retorna como sintoma, como crise, como colapso. Por isso, não adie mais. Não silencie o que precisa ser dito. Hoje pergunte a si mesmo, com honestidade e compaixão: o que dentro de mim já grita por um chega? E quando encontrar a resposta, não fuja dela. Plante com consciência a sua muralha de cristal. Honre o seu centro, não como quem se isola, mas como quem finalmente se encontra. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, deixe seu comentário, escreva sua experiência, compartilhe com quem precisa, inscreva-se no canal. Somos uma comunidade de almas despertas e sua voz é parte desta cura coletiva. Até o próximo mergulho. E lembre-se, o seu chega pode ser o início de tudo o que você sempre esperou sentir.